As pessoas diziam assim, você está onde? Aí eu estou abrigado em tal lugar assim, assim. E o senhor vai depois para onde? Não sei. A gente ficou um mês fora de casa. Pelos tempos nós vivemos de adoações, né? Primo do meu marido, que morreu, que ficou a família, a esposa e as crianças ficaram debaixo da pedra, que não deu como sair. E a menina, assim, tipo assim, foi cuspida. Aí a menina caiu na cama de uma vizinha e foi que salvou a menina. Aí, quando ela saiu do hospital, a tia dela teve que vir de Colatina para ficar com ela lá no Ferroz, que ela tinha ganhado na casa que Berredo deu. Eu me chamo Jerusa, eu perdi os meus pais. O meu pai, a minha mãe e os meus 3 irmãos. Foi uma perda muito grande, não só para mim, como para outras famílias que lá também residiam. E é doloroso, porque a gente crescer, né? Com 10 anos de idade, crescer, ter que conviver com tudo isso, foi muito difícil para mim. As famílias não querem sair do morro. Elas são quase todas do interior do estado e não têm para onde ir. Perderam tudo, perderam suas casas, né? Não tinham para onde ir. Perderam a vida toda de construção de uma residência, a vida toda de convivência com um filho. Como é que foi? O senhor chegou a ver esse desmoronamento, esse deslizamento aí? Não, quando eu assustei já tinha tava caindo tudo já, não dá para correr mais não. O que tinha de fazer já tinha caído já, não podia fazer mais nada. O senhor perdeu muita coisa? Ah, perdi tudo, tudo. Até a nossa roupa do corpo, tá entendendo? Até a nossa roupa do corpo ficou lá no hospital, que nós ficamos sem nada. Se disser assim, nem documento nós ficamos na época. Porque desapareceu tudo, tá entendendo? Desapareceu tudo na época. No início, as famílias estavam abrigadas na escola Suzete Coendete, em Taboazeiro mesmo. A escola estava de férias, que era janeiro. À medida que avançou o mês de janeiro, foi avançando, houve um questionamento. Como é que nós vamos fazer para retomar o ano letivo? Aonde é que vamos colocar essas pessoas? Teve um amigo meu que me cedeu uma casa em Joana d'Arc. Nós fomos para até decidir, tá, a prefeitura fazer o que ela fez com nós, né? Eu fiquei em Colatina 3 anos, de 10 anos a 13 anos, porque ainda foi fazer os trâmites, né, de quem iria ser contemplado, né, com casa. Lembraram, na Serra tem um bairro chamado Fio Rosa. E esse bairro está com a maior parte das casas desocupadas. E aí nós viemos para cá em caráter provisório. Na época morava 16 famílias, todo esse Fio Rosa aqui. E aí nós chegamos num número maior de famílias e a coisa começou a melhorar. E a grande maioria veio para cá sem saber para onde é que estava vindo. Porque ninguém queria habitar aqui. É Fio Rosa, é um bairro na Serra. E a gente não conhecia. O que deu visibilidade, o que tornou o bairro conhecido, foi a nossa chegada. Logo nós chegamos aqui, nessa casa aqui, ela não tinha água, não tinha luz, não tinha energia, não tinha água, não tinha nada. Põe uma casa toda num piso bruto. Nós sentimos a necessidade de que se nós nos organizássemos em pelo menos uma comissão. Eu creio que aqui em Fio Rosa, a maioria do pessoal não tem escritura das casas. Nós sentimos que precisávamos fazer passeata e manifestações, porque nós vivemos um jogo de empurra. E o pessoal, nós reunia aqui todo mundo, vamos fazer passeata, vamos. Foi muito difícil, nós lutamos bastante. Fomos lá diversas vezes, lá na porta do palácio, lá, para poder adquirir essa escritura. Os moradores saíram em passeata pela Avenida Beira-Mar até a Prefeitura de Vitória,
querem a escritura das casas do bairro Felrosa, na Serra, para onde foram transferidas 197 famílias. Alguém precisa falar pelo grupo. Aí disseram, não, quem vai falar é você. Havia uma outra promessa, havia uma série de promessas e quando nós sentimos que todas elas não passavam. De forma até que, enfim, o João Costa entrou na prefeitura, como prefeito, né, na época, e ele disse, não, pode deixar que eu vou dar a escritura. O primeiro a receber a escritura foi seu Jorge. No dia da tragédia, ele ajudou a salvar vidas. Eu acordei na hora, eu levantei da cama, passei a mão nas crianças, com medo, e fui ver a pedra descendo para baixo. Como é que foi aquele momento o senhor salvando as vidas? Foi onde eu tive de salvar, né? Porque eu estava lembrando dos meus filhos também, né, gente? Porque também meus filhos estavam pequenos, vi aquele pessoal morto, eu fiquei desorientado, né? Agora estou mais tranquila. Se algum tempo eu falecer, é da minha filha que mora comigo, né? E o Adilson, eu creio o seguinte, eu acho que Adilson foram desumanos com ele. Perdi a mulher, Maria Lúcia, Viana Frederico e o Jeremias. Ele, inclusive, estava no colo dela. Eu não fui beneficiado. Não fui beneficiado porque a casa que eles me deram, na verdade, seria da minha mãe. Então, eu não quis essa casa. E comuniquei, etc. E tentei mostrar para eles a minha realidade, porque eu havia perdido a esposa e o filho, e tudo que tinha, em termos de imóveis. E eu estava começando a minha vida a partir do zero. E eu tinha um filho. Até hoje eu não recebi a casa. Taboazeiro hoje, se fosse para nós voltar para lá, eu não voltaria mais. Se me der, entendendo? Eu acho que Taboazeiro de cima todinho. A troco daqui eu não troco. Hoje não. Tem barracos feitos em cima de pedra que parou de morro abaixo. Toda vez que vem a chuva, volta a lembrança. Isso quem é daquela época não esquece. Está sempre no foco. Começou a chover, as pessoas já olham para cima, já ficam meio temorosas. Hoje, eu ainda tenho a cisma dessas pedras que se encontram lá em cima. Fala, ficam seguros, tá tudo, mas a gente fica, né, a gente não sabe. O medo de quem mora na região, né, sempre permaneceu, porque quando o fato acontece uma vez, sempre as pessoas, elas ficam sem saber ao certo se é seguro ou não. Até hoje, quando eu passo por lá, ali pro Taboazeiro, eu dou uma olhadinha. Temos medo e eu queria pedir à Prefeitura, Defesa Civil, olhar com mais carinho a esse morro. Uhum. Ah, tá. Olha que carnificina mesmo. Eu imagino o sofrimento dessas pessoas, né? Que perderam seus entes queridos aqui nessa tragédia tão grande. Nossa, parece que eu estou vivendo novamente lá. Foi muito doído, muito dolorido ver essas pessoas nessa condição, essas pessoas, esses corpos. Meu Deus. O mais marcante para mim foi saber que estava perdendo muitos amigos. Que nós aqui no bairro sempre fomos muito amigos. A força, a união daquela comunidade, mesmo na tragédia, eles estavam ombro a ombro. Eles foram fortes. Os moradores ali foram fortes, muito fortes. Nós não temos como descrever da onde que eles tiraram aquela força. Se a senhora pudesse encontrar seus pais, todo mundo que você perdeu, o que a senhora diria para eles? O que a senhora faria? Eu acho que a primeira coisa que eu ia fazer era dar um abraço neles. Um abraço de amor, de carinho, um abraço que eu sinto muita falta, né, de todos eles. E falaria para eles também que o quanto eu amo eles, que eu jamais vou esquecer deles. É inexplicável, tá?
seria uma emoção assim de imensurável, não tem palavra. Até porque o garoto teria completado 40 anos em 13 de novembro. Ele era de 13 de novembro, aí faleceu em 15, na madrugada de 14 para 15 de janeiro. 2 meses. Eu, sinceramente, não sei te dizer. Seria assim algo muito comovente, muita lágrima, muito soluço e... Resumindo, diria assim, que bom que vocês estão aqui. Chove aqui, eu já não te vejo mais. Temporal fez a gente se afastar. Como vai você? Fecha os olhos.